Naquele tempo, um dos grandes problemas era a época colonial. Os países da Frente Marítima Atlântica, todos tinham colónias. Portugal tinha um império imenso, apesar do ultimato de 1890, mas a relação entre Estado e encargos, com estas dimensões, já era uma relação sempre difícil e a exigir um equilíbrio de administração entre recursos e objetivos. E devo dizer-lhe que não pretendo com isto dizer que se fez uma satisfação das necessidades desses territórios tão vastos, mas que é absolutamente notável aquilo que, com a dimensão de recursos que havia e com o desequilíbrio entre as exigências e os recursos, aquilo que conseguiu fazer uma estrutura de funcionários competentíssimos e dedicadíssimos, cuja memória parece-me às vezes ser esquecida, quando neste momento se critica tanto a administração pública. E isso implicou que várias direções-gerais, que em geral o que tinham era a coordenação e o projeto e depois até a execução. Várias direções-gerais estavam na mesma situação, conforme os seus setores, mas como é costume, e é natural, é da natureza das coisas, a organização que trate da arquitetura, das obras públicas, etc., é sempre extremamente solicitada. O número de construções projetadas em relação aos vários territórios é extraordinário. Eu estou a lembrar-me de outro arquiteto, Possolo, que deu aulas até na Fundação Espírito Santo. Eu julgo que o edifício onde é hoje a sede do governo da Guiné é projeto dele, que foi ele que fez isso também. Sempre com ar até ligeiro, é tudo fácil. Ele tinha uma vida social muito ativa, era uma pessoa interessantíssima e, portanto, os exemplos multiplicam-se. O Mário de Oliveira foi muito meu amigo desde muito cedo e portanto, conheci-o muito novo, eu e ele. E tínhamos até um costume, que era tomar café no mesmo sítio, que era um estabelecimento, um cafezinho que havia ali perto do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, ali por aquele sítio, e portanto foi uma longa convivência. O Mário dedicava-se, claro, à arquitetura, teve muitas ocupações, julgo que na Guiné, que foi uma das intervenções mais importantes dele, mas ele foi sempre apaixonado pela pintura, isso era indiscutível. Não havia nenhuma orientação oficial. Claro que cada época tem um estilo que marca. E também é verdade que os governos em cada país, enquanto são governos, como que instalam um estilo, ainda que não seja preciso impositivamente definir o estilo. É natural que se nós vamos à Itália, somos capazes de identificar o que é do tempo do Mussolini, isso não tenho dúvidas que é assim. E se formos à Alemanha, custa-nos mais a esquecer o que aconteceu com a Alemanha durante a guerra. E, portanto, aqui também, mesmo dentro do país, há sítios onde penso que as épocas foram excessivamente marcadas. Porque eu tinha sempre esta impressão. Qualquer nova cultura onde se intervém, é preciso respeito. É preciso ver quais são os traços fundamentais e eu acho que uma das grandes campanhas, pensei que dei alguma contribuição, sei que foi modesta, é substituir a tolerância pelo respeito. Eu só preciso de tolerância para as coisas que não gosto.
As outras eu acho que é preciso respeito. E, portanto, em cada região que se intervém, se vai intervir na Índia, em Goa, tem que deixar refletir na sua intervenção aquilo que são os traços fundamentais daquela cultura que vai se associar à nossa. Não pode ser uma mistura igual à que acontece na Guiné, ou à que acontece em Angola e dentro de Angola e nos vários sítios. O primeiro critério não é estruturar as cidades, é estruturar as condições de vida correspondente à dignidade humana para aqueles povos. E depois, naturalmente, os centros urbanos, os centros rurais tinham que ter intervenções diferenciadas. E, sobretudo, em territórios como aqueles, é evidente que a velocidade de desenvolvimento não podia chegar facilmente à situação em que na Europa estávamos. A obra que Portugal fez em África, concretamente, que foi o último império, o terceiro império, não pode ser avaliada nos 500 anos de atividade ultramarina portuguesa. Pelo que toca à ocupação e desenvolvimento, verdadeiramente só começa depois da Conferência de Berlim. E quanto tempo é que realmente houve ocupação efetiva? Se contar o tempo livre, são uns 70 anos. E quando se olha para o que se fez nesses anos de possibilidade, a pessoa tem que ficar admirada do que esses portugueses foram capazes de fazer, sem descontar nada do que foram abusos, por exemplo, o trabalho obrigatório, que eu acabei com o Código de Trabalho que eu fiz, as culturas obrigatórias, a diferença entre indígenas e cidadãos, todas essas coisas. O que, no fim, justifica a passagem de um povo por qualquer lugar diferente é o que eu chamo as emergências. O que é que fica? Depois de tudo isso, fica uma coisa chamada Brasil. E agora, as bases de uma coisa a crescer que se chama Angola. É espantoso. As emergências. E é por isso que eu sou muito admirador do Gilberto Freire. Eu acho que o Gilberto Freire sabia perfeitamente os defeitos da colonização, sabia perfeitamente da escravatura, sabia perfeitamente da exploração das minas e o sacrifício que isso implica. Eu sabia isso tudo. Agora, o que ele quis pôr em evidência foi as emergências. Emergir um povo chamado brasileiro, sem diferença de etnias. De facto, é extraordinário. Mas as emergências não se podem pôr de lado. Os arquitetos colaboram muito nisso, porque eles fazem nascer utilidade, beleza, caracterização, mudança de costumes. Eles intervêm na emergência de uma maneira muito importante e considerável. O terceiro, quarto ano, comecei a trabalhar em ateliês de colegas e comecei posteriormente a trabalhar no, como é que se chamava? Era para a Marinha, era CANIM, era Comissão Administrativa para as Novas Instalações da Marinha. E aprendi bastante aí, porque contactei logo com obras. E a obra é uma coisa que faz muita falta a um arquiteto. Aprende muito nas obras. Eu estive nessas obras da CANIM até a ocasião em que se considerou que havia arquitetos a mais lá a trabalhar. E na primeira ocasião que eu soube que houve um concurso para entrar-se para o Ministério do Ultramar,
concorri e fiquei em segundo ou terceiro. E os 5 primeiros entravam. Foi quando entrou Schiappa de Campos, Costa Bastos, eu e não me lembro mais outros, não me lembro. E onde já estava a velha guarda, que era o Alcínio Cruz, o Mário de Oliveira, o arquiteto Aguiar, que nessa ocasião era um dos diretores gerais lá no Mexer de Ultramar. Sabia que existia, mas pouca gente sabia que existia. E até era difícil chegar à África, porque havia condicionamentos para ir viver em África. Eu sentia assim um certo admiração pelas coisas da África, mas era um mistério para mim. E realmente, quando desembarquei em Bissau, a primeira vez que lá cheguei, notei uma diferença abismal entre Lisboa, que eu estava habituada, que não era o que é hoje, mas era de qualquer modo uma cidade organizada, e África, porque a Guiné então era muito primitiva. Mesmo aquilo de ver as pessoas todas sem fatos em cima, não é? Exceto em Bissau. Em Bissau tinham que pôr um fato, uma camisa. Eu lembro que as mulheres iam com uma tanga, só uma tangazinha, e levavam um sutiã no cesto, no balaio, em qualquer sítio. E mal viam Bissau, sabiam que dali para a frente teriam que se vestir. E o vestir era pôr o sutiã e acabou. E entravam assim, o que era de uma graça fantástica. Houve um concurso para concorrer à Architectural Association no próprio Ministério. E então ficaram classificados 2 pessoas, que foi o Pessolos, já tinha lá estado tempos anteriores, foi o Schiappa de Campos e eu próprio. E gostei muito de lá estar, aprendi muita coisa lá, porque o ensino dado em Londres tinha umas características muito diferentes do ensino em Portugal naquele tempo, porque era essencialmente prático e tinha outra coisa que era muito boa, que eles convidavam todas as semanas um professor estrangeiro e reconhecido por toda a gente como excepcional, e que davam lições muito práticas e muito interessantes. Eu lembro que a maior parte dos grandes arquitetos brasileiros, franceses, ingleses, passaram por lá. Tínhamos lições de 2 espécies. Umas eram teoria, a questão do calor, e fazíamos viagens por várias instituições em que mediam o calor, a umidade e o conforto que esse calor e umidade tinham de interferência com o bem-estar das pessoas, a doença ou não doença, a cor da pele, quer dizer, um certo número de condicionamentos que nós estudávamos em relação a todos esses sistemas que condicionam a saúde das pessoas. E que depois vocês aplicavam? E aplicávamos. E até porque havia já muita coisa escrita, não só pelos ingleses, mas pelos americanos. Pela Universidade do Texas, tinham muitas coisas boas sobre isso. Isso parece que não, mas teve um interesse muito grande, e isso, ao entrarmos novamente no Ministério do Ultramar, foi a grande luta que houve entre as pessoas que lá tinham estado e os que cá estavam, e nossos chefes, que não queriam reconhecer qualquer benefício, antes, pelo contrário, do que lá tínhamos aprendido, porque só era um atraso de vida e custava muito mais caro.
o que não correspondia à verdade. Não correspondia à verdade. Sabe, havia às vezes uma confusão entre o ser Estado Novo ou não, no aspecto da arquitetura, porque havia sempre muito cuidado na modelação estrutural. E essa modelação ou dá para um sistema muito rígido ou não. A época anterior à minha seguia essas regras muito à risca. Havia a modelação e essa modelação era quase que uma frição de fé. Aquilo que é de 3 metros, a modelação, e depois da modelação é que se encaixam os edifícios dentro de uma certa modelação. Enquanto no meu tempo era ao contrário. Pretendia-se, meu e do Sousa Mendes e outros colegas, o Silvio Castro, então nem se fala, eram mais o que é que interessava fazer, o que é que era mais prático, o que é que era mais confortável, o que dizia mais respeito à satisfação das pessoas em habitar uma casa ou as características de outra espécie, ou de hospitalar, ou enfim, consoante essa espécie fosse, do que a modelação. E depois, no fim, é que se modelava de acordo, não de uma modelação rígida, mas que depois então é que saía a parte de estrutura. Eu, quando digo modelação, é a parte estrutural, não é? A parte de pilares, sobretudo nos pilares, não era ajustada às pretensões do projeto. E daí vinham-me, por vezes, na parte antiga, uma modelação nazi, às vezes, e então faziam ressaltar aquele sistema nazi de modelação muito rígida, quer dizer, a ordem arquitetónica era superior aos interesses práticos da utilização dos edifícios, em que havia janelas da casa de banho em que iam do teto ao chão, porque dava bem, e por outro lado, as salas ficavam com janelinhas pequeninas, porque era essa a continuidade em que arquitetonicamente e esteticamente consideravam o mais indicado. Não tinha que ver com a utilização, tinha que ver com o aspecto, com a aparência, com a rigidez, e sobretudo quando isso se torna monumental, nota-se muito mais essas diferenças e o desajustamento entre a envolvente arquitetónica e a utilização da obra, do edifício. Olha, eu só me senti em África, na Guiné, porque realmente eu gostei muito de lá ter estado. Aquilo era uma organização que era o SECAP, era eu e o Castilho Soares. E verdadeiramente o Castilho Soares era o que entendia mais da África, porque foi depois para secretário provincial de Educação em Lourenço Marques. Aquilo, olha, acordávamos muito cedo, para as 5, 6 da manhã, por uma questão, a África, a Guiné, tem um clima quente e úmido, mas muito quente e muito úmido. E há horas que mal se pode suportar o calor. Eu lembro que uma vez, mais que uma vez, atirávamos água para cima de uma chapa de ferro que estava a apanhar sol em chapa e fazia vaporizava-se. Evaporava-se logo. Nós íamos num Land Rover até onde se podia ir, depois íamos a pé até aos locais que tínhamos escolhido para fazer o levantamento, estar. Eu cabia, estava. O Castilho Soares fazia o inquérito verbal. E eu fazia depois o levantamento das palhotas, das casas,
havia um levantamento muito bem feito sobre a Guiné, em que coincidia muito, e recente, coincidia muito as mudanças com as assinaladas nesses mapas. Estavam quase uma a uma. E o que facilitou muito. Tínhamos daquelas fitas grandes, medir logo 20 metros de cabeça, 50, e depois íamos localizando. Era eu, sobretudo, que fazia esse trabalho, de casa a casa, etc. E andávamos sempre a tiracolo com a máquina fotográfica, isso era obrigatório. Como é que ele se chama? O Schiappa de Campos era o chefe da missão e tinha muito cuidado e tinha listas, ele tinha listas muito concretas das perguntas que se iam fazer, o que é que se iam fazer, etc. Na organização do espaço urbano ou de construção e que, eventualmente, partes do sistema construtivo tradicional pudesse fazer parte também dos modos evoluindo, fazendo, por exemplo, terra-cimento, blocos de terra-cimento, etc, etc, poder fazer uma construção mais de acordo com o modo de ser guinéu e que a urbanização tivesse também qualquer coisa do espírito guinéu através das regras que não existiam lá, não é? E de quem é que era essa ideia de tentar aplicar algumas das ideias da tradição africana e guineense? Bem, isso é uma ideia que sempre existiu em todos os países, cá em Portugal também. Quem constrói nas Beiras ou no Algarve deve pensar nisso. E, portanto, quem constrói na Guiné é evidente, é muito diferente estar lá. E mesmo dentro da Guiné não se nota muito, mas, por exemplo, em Cabo Verde já se nota a diferença de como é que se pode construir com os materiais que lá existem. E em Angola e Moçambique nem se fala, não é? Porque há zonas em que é admissível que se faça muita construção à base de madeiras e de outros materiais, e há outros em que é notório que é preferível com betão ou noutra espécie de materiais. Portanto, entre vocês no gabinete, isso era uma preocupação? Sim, todos. Mas isso não vinha só de lá. Isso cá em Portugal, desde que houve a livro da arquitetura nas várias e no país, surgiu, sabe, o gabinete, quando era gabinete, tudo o que faziam era para executar e era necessário e faziam. E as coisas, havia, embora pouco dinheiro, talvez fosse administrado de modo que as coisas eram eficientes do trabalho. Quando eu lá estava, vivia-se de obras e de ideias que se pretendiam fazer, mas que nunca se faziam. De modo que eu fiquei muito descursoado porque só as obras militares, como disse, e tudo é que se fizeram. E uma outra particular, mais nada. E escolas, mais nada. Ora bem, a entrada no gabinete e o que eu acabei por fazer lá está, de certo modo, relacionado com aquilo que eu fazia cá fora. Porque acontece o seguinte, o curso de arquitetura, nessa ocasião, era um curso misto e servia para os arquitetos, escultores e pintores. Até ao quarto ano era comum. Bom, e nós convivíamos uns com os outros, era interessante. Enfim, e tínhamos uma preparação também em desenho, à altura do curso de arquitetura, que nós podíamos ser professores cá fora. Portanto, quem queria, a partir do quarto ano, era professor.
mas tinha que fazer depois os outros anos, não é? Até ter a tese, digamos, tinha que ir à escola regularmente e fazer as provas, que eram normalmente em concursos, para tornar talvez mais interessante digamos, conseguir uma maior, digamos, dedicação dos alunos a esse tipo de atividade escolar. Comecei a trabalhar na parte final do curso e depois fiz uma tese que era um centro escolar para Torres Novas. Foi o primeiro trabalho, simplesmente para a escola e cá para fora. Isso correu bem, enfim, a prova final e pronto, acabou-se o curso. Cheguei ao conhecimento de que o Ministério do Ultramar tinha aberto um concurso, tinha aberto concurso mesmo, na Alameda de Alfonso Henriques, para arquitetos que quisessem trabalhar para Ultramar. Bem, e assim foi. Eu concorri, entrei para a escola e, enfim, comecei a trabalhar. Ora bem, como eu tinha uma prática muito grande de edifícios escolares e o comportamento dos alunos e essas coisas todas, quer dizer, em relação aos espaços e iluminação e movimento e essas coisas todas, comecei a fazer projetos de escolas para vários territórios. Principalmente Angola e Moçambique, porque eram coisas maiores, não é? Bom, e portanto, essa foi uma justificação da minha atividade inicial. Ora bem, fazer muitas escolas era uma coisa que, a certa altura, bom, quer dizer, a pessoa não variava. E depois tinha um sistema de crítica que não nos agradava nada, que era o seguinte: nós fazíamos o projeto, de acordo com as indicações que as pessoas que estavam a dirigir o gabinete indicavam, e depois isto ia para lá, ou para Moçambique, ou para Angola, não é? Bom, e depois vinham umas críticas que, enfim, que nos aborreciam muito, porque eram críticas que não revelavam que se tivesse dado importância ao programa. Bom, e a partir daí, de facto, para mim, e quer dizer, na evolução da atividade profissional, quer dizer, passei a dar uma importância enorme aos programas. Porque se as coisas não estão definidas no programa, é claro que é um desperdício de tempo e de dinheiro, não é? De maneira que começou-se a falar na questão de fazer umas normas e fizemos umas normas para as escolas no ultramar. Até que, a certa altura, como se passou a ter mais exigências da atividade do gabinete, nós tivemos que passarmos a ir lá fora. Bom, e depois começou-se a pensar na questão do habitat e a importância da urbanização como coordenação dos espaços urbanos, não é? O assunto do habitat era uma coisa que começava a ter grande importância, não só cá, porque noutros sítios que já sei que já estava mais avançada, não é? Essa importância tinha a ver com ainda resultados do fim da Segunda Guerra Mundial, em que a Europa ficou toda destruída e, portanto, as cidades desfeitas, etc. Passou a ser necessário muita construção e certos países ligaram muita importância a isso. Nomeadamente a Inglaterra, que organizou uns cursos que preparavam pessoas ligadas à Inglaterra
pelas colónias que tinham, não é? Quer dizer, nos vários territórios, ou em vários continentes, e organizaram um curso de arquitetura tropical, que era o Tropical Course, não é? Ora bem, o diretor desse curso, que era o professor Otto Königsberger, era um alemão refugiado e que se instalou ali e, bom, já estava há uma data de anos e, de facto, eu gostava muito das aulas dele, porque eram muito variadas e tinham sempre, digamos, a intervenção de várias pessoas. Porque ele dizia no princípio do ano, bom, nós vamos dar isto assim e assim, e segundo o meu método, eu chamo sempre pessoas que sejam muito bem informadas nestes assuntos que possam interessar, enfim, ao vosso curso. Bom, e depois até vamos visitar quer dizer, fábricas ou então mesmo já lojas ou construções e a coisa passou-se assim. Quando chegava ao fim da lição, os alunos podiam dizer também de sua justiça, né? E se tinham dúvidas perguntavam, ou ele falava a explicar o que é que se tinha passado, ou o que é que se passava, ou a pessoa que tinha dado a lição explicava o que é que se passou. Bom, é claro que quem é que estava nesses cursos? Bom, eram pessoas de toda a parte, não é? Principalmente africanos e, caso do nosso lado, eram também alguns, neste caso, na altura em que eu estava lá, estava eu e o Seabra, mas já tinha estado quer dizer, outros portugueses já tinham passado e tinham feito o seu curso adicional em urbanismo. O nosso era de assuntos tropicais. Ora bem, eu, quando se definiu a missão de estudos do habitat nativo na Guiné, não é? Já não sei como é que foi aquilo, eu pedi para fazer umas visitas de estudo. Bom, e até aconteceu o seguinte, quer dizer, o despacho foi dado pelo engenheiro Carlos Abcacis e criou duas missões deste tipo. A primeira foi para Timor, que era chefe dessa missão, o Sinati, que era escritor e que, entretanto, assim como nós estávamos a tirar o curso de arquitetura, ele estava a tirar o curso de antropologia, parece-me que era em Oxford, mas que conhecia aquilo muitíssimo bem, não é? De maneira que esse grupo foi constituído e foi para Timor, não é? O nosso foi também constituído nessa ocasião. Bom, e ficámos nós três. Eu e Seabra como arquitetos, o outro, o Castilho Soares, como, digamos, investigador nessa área do curso que ele tinha tirado. E pronto, quer dizer, esse despacho foi em 58, nós fomos para Londres em 58, voltámos em 59 e depois fomos para a Guiné. Nesse mesmo, chegámos aqui, tivemos para aí um mês ou assim, ou 2 meses, digamos, a informar-nos nas bibliotecas, na documentação lá do ultramar, não é? E arranjar a documentação mínima porque nós, eu e o Seabra, nunca tínhamos ido à África. Primeiro, julgo eu nunca fui. Bom, o que me está a perguntar, quer dizer, eu de facto nunca tinha ido à África, não é? Antes desta ocasião. Nessa altura, por acaso, em Lisboa estava um calor de rachar.
E eu até estava muito satisfeito. Bom, isto é uma boa entrada, não é? Quer dizer, ora bem, quando saí do avião, a primeira vez que a pessoa sai do avião, assim, para a África, é de facto uma coisa, quer dizer, tremenda, não é?